E aí eu procurei por Aham. 3 pessoas da mesma linha aérea, nenhum deles falava inglês. Então, no caso, esses seriam os agentes. Exatamente. Eles estavam lá dentro. Eu falei, mas você tá aqui dentro de, área internacional e da agência. Eu procurava pelo símbolo e não Uhum. falava inglês. É, cara. Pô, agências aí de aviação, vamos Né? melhorar isso aí, cara. Agências Olha, que vendem passagem aérea também. agência de turismo? Agência de turismo, não vou nem citar nome, né? Porque Eles eu também fico. não falam inglês? Pô, cara. Ué, aí tá Porque assim, complicado, ó, hein? algumas agências de turismo, que eu não vou citar o nome aqui, elas tinham funcionários que. Elas até hoje têm funcionários que vão até o aeroporto pra dar auxílio pros passageiros. Cara, eu trabalhei no aeroporto até 2021, setembro de 2021. Eu quase completei o ano lá, pode-se dizer. 7 anos. Exceção, mano. Exceção da exceção da exceção. E quando falava, ainda assim passava perrengue. Porque tem muita gente que fala. Cara, um problema muito grande também que eu vejo de alunos de inglês e pessoas que não fazem inglês é, às vezes, achar que tem um nível muito bom, mas tá se enganando. Então, o meu trabalho na Gol, naquela época, se eu deixasse um cliente passar e ele não pudesse embarcar e eu tivesse cometido um erro na imigração, a Gol levava uma multa de 5 mil reais. O Nossa. passageiro voltava para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e a gente tinha que sustentar ele até mandar para a companhia internacional para mandar ele de volta pro país dele. Tá Então, vendo? Você não podia errar, hein, Vivan? você consegue fazer isso sem inglês? Consegue, só que é o seguinte, No imagem e ação. até quando? Até quando? Entendeu? Você não vai conseguir conversar com o cara, você não vai conseguir pedir os documentos que é necessário, você não vai conseguir, porque é tipo uma entrevista que eu fazia com os passageiros. E aí você vai mandar um monte de gente errado. Quanto tempo você vai ficar nesse setor? Exato. Uma semana? Exato. Você vai ter problema com a Polícia Federal, você vai ter problema com a Gol, com o Security, porque a Gol tem setores de segurança. Você vai ter problema com o Security. Então, assim, é totalmente prejudicial. Totalmente prejudicial. E a outra coisa transformadora em 2019 foi o meu intercâmbio na Inglaterra. Foi sem Então, intercâmbio. eu aprendi o inglês americano, estudei o inglês americano por anos, só que eu fui pra Liverpool, na Inglaterra. Então, eu ter usado esse método também me ajudou nisso pra consolidar o inglês, porque isso te dá mais confiança pra você conversar, tá? Porque falar inglês é conversar com o mundo. Eu quis provar isso indo pra lá, porque falar é uma coisa, provar, viver é outra coisa completamente diferente. Sim. Então eu fui e me dei super bem, consegui me conectar com as pessoas, consegui conversar, aproveitar os melhores restaurantes, ter os melhores passeios, pegar as melhores dicas com pessoas que moram lá para economizar dinheiro, porque você vai sem inglês, o que acontece? Você gasta dinheiro com coisa desnecessária, a gente te passa para trás, você não tem as melhores oportunidades. Então isso daí foi definidor para mim também. Isso é verdade. É essencial, cara. É essencial. Eu também trabalhei em uma empresa multinacional. Eu lembro que quando eu entrei, eu tinha 17 anos, meu nível de inglês era marronzinho, né? Uhum. Não sei se eu acho que já era intermediário. E aí eu me destaquei, eu era jovem aprendiz, ganhando R$ 450. Olha isso, jovem aprendiz. E eu fiquei lá durante um ano. E o que me destacou, porque essa era uma empresa japonesa, né? Então eles tinham diretores, gerentes, vinha tudo do Japão. Eles vinham, o presidente também era japonês, e eles vinham fazer, eu não sei como é que chamava, era algo como expatriado. Eles meio que um estágio vinham pro Brasil fazer, né? Eles ficavam aqui 2 anos e depois iam embora. Uhum. E no meu departamento, eu trabalhava no Help Desk, só eu falava inglês. Só eu falava inglês. E no departamento de TI, eu lembro que tinha o meu supervisor, que ele falava japonês, mas não falava inglês. Tinha o gerente, que falava inglês, mas não tinha mais ninguém. Então, ali eu me destaquei muito. E aí, eu terminei, né, meu menor aprendiz, e aí eles falaram, cara, a gente quer ficar com você. E na época não tinha vaga para mim entrar. E eles abriram, eles solicitaram acho que é pra presidência, não lembro para quem foi solicitado, e eles abriram uma vaga para mim. Só que eu tive que esperar, acho que 3 ou 4 meses. E nesse gap de 3 ou 4 meses, era assim, olha, a gente vai solicitar uma vaga. Não era certo que eu ia entrar. Uhum. E aí eu fui pra outra, nesse tempo, acho que menos de um mês, cara, eu consegui uma vaga em uma outra multinacional, essa já alemã. Legal. Isso, e aí meu salário
Já foi bem maior. E eu lembro que a gente fez uma entrevista em inglês, né? Porque eu falei que falava inglês, né? Eu Uhum. falo inglês. Na época, eu não lembro se eu tinha certificado, eu coloquei o tempo de inglês e aí eu fiz uma entrevista em inglês. E eu acho que era um dos analista pleno que falava inglês. Então foi ele que fez pra mim, porque nem a coordenadora também era suporte técnico, ela falava inglês. E por que eu precisava de inglês nessa empresa? Porque o suporte dela era na Índia. Nossa. O suporte dela Aham. era na Índia. Então, é, a empresa sempre tinha os alemão vindo para cá, né? E todo o trabalho de nível 2, a gente fazia o nível 1, né? Todo o trabalho que era mais técnico de programa era na Índia. E aí eu fiz minha entrevista de emprego, cara. Dei bem pelo fato de eu já conhecer da área de TI e porque nessa época eu já praticava mais o inglês Uhum. na nessa primeira empresa. Passado 3 meses, passei da experiência, aí eu acho que ia aumentar o salário, eu não lembro. Aí eu lembro que essa primeira empresa me ligou e aí ela falou assim, Carlos, saiu a sua vaga. Só que a minha sorte era que na época o TI e o banco, era TI, banco e engenharia, eles tinham os maiores salários. Acho que o maior era do TI, o maior era do banco, depois vinha TI e depois a engenharia. Então, o meu salário foi muito alto para estágio. E aí Caraca. eu lembro que eu falei assim pra coordenadora, eu falei, eu não vou ficar, tipo, eu tinha mais, pô, eu fiquei um ano na outra empresa, eu tinha mais, como é que se diz? Conexão, né? Conexão com as pessoas, conexão com funcionário, com tudo. Eu gostava muito mais, era aqui em Guarulhos. E aí a coordenadora falou assim, mas quanto que eles vão te pagar? Aí eu falei, ela falou assim, a gente vai cobrir a oferta deles. Aí eu falei, caraca, mano, e ficou naquilo. Só que mesmo essa segunda empresa sendo próxima de casa, eu era travado, eu era travado nessa salinha para prestar suporte só por telefone. Aham. Na outra, aí eu fazia atendimento nível 2, que era você ir na máquina, mexer com o servidor. Então, o meu trabalho era mais conversar com as pessoas, não tanto por atendimento. E aí eu resolvi ir para essa primeira empresa. E aí eu fiquei lá até eu decidir ir para a Austrália. Quando eu fui para a Austrália, eu peguei as férias do trabalho junto com as férias da faculdade. Falei, vou passar um mês ali. É. Vou dar um mês por Foi a enquanto. terceira semana, tava eu fazendo a carta, mandando pro RH. Mas passei por entrevista. Eu lembro que outra coisa que me ajudava muito, pelo fato de eu ser o único do departamento que falava inglês, nas duas, né? Porque o outro era analista pleno, mas ele não fazia o primeiro atendimento. Então, eu tinha que mandar um e-mail, eu tinha que configurar a máquina da pessoa, depois eu tinha que dar toda a explicação de como funcionavam os sistemas. E-mail e a configuração, cara, era tudo na mão. Então, nessa parte, eu já tinha aprendido o grammar porque se fazia necessário. É, sim. Cara, e mesmo assim eu sofria. Eu usava pouquíssimo o tradutor. Eu acho que na época ainda não era tão bom assim o Google Tradutor. Então eu usava pouquíssimo. Algumas coisas saíam erradas, mas outra coisa que era muito bom porque os indianos não falavam inglês como língua nativa, então a gente se ajudava. E os japoneses também. E eles eram muito tranquilos. Eles eram muito tranquilos.